Pontapé inicial. A bola rola pro Debate-Bola 4 linhas avançar até sua grande área. Diretamente do estúdio da Unicarioca pro YouTube. E sem embolar o meio de campo, começa a jogada com Fernando Diniz. Seu destaque, Diniz. Bom, meu destaque inicial vai, obviamente, para o basquete masculino do Brasil, que depois de 15 anos vai voltar a uma Olimpíada. E também, obviamente, vai para Bruno Senna, que fez mais uma excelente corrida. Mais uma não, né? Fez uma excelente corrida. Tinha feito uma boa corrida na Bélgica e fez uma excelente na Itália, né? O Grande Prêmio da Itália largou em 10º, caiu para 18º, teve uma confusão na largada. Chegou em 9º, deu um show na corrida o Bruno Senna, que aliás a corrida foi excelente como um todo, Vinícius. É verdade. E Londres 2012 teremos basquete com uma geração comprometida, uma geração que vestiu mesmo a camisa do Brasil, ao contrário de uns e outros jogadores que poderiam ter ido, mas não foram. Não quiseram ir, é verdade. Pode não ter nenhum craque, né, esse time do basquete masculino, mas tem jogadores muito bons e que querem efetivamente jogar essa Olimpíada, como, por exemplo, o Marcelinho Machado, né? Que tem 36 anos e, enfim, vai jogar uma Olimpíada. É verdade. Com um toque de bola refinado, é a vez do destaque de Bruno Ávila. Manda aí, Bruno! Bom dia, amigos de mesa. Bom dia, Quaresma, né? Sua volta. Bom dia ao Diniz. Bom dia ao Vinícius e amigos do YouTube. Meu destaque vai para o Leandro Damião, né? O cara tá demais. Meteu os 3 gols do Internacional, deixou o Ronaldinho para trás e já tá encostando. Faltam 3 gols para chegar no Borges. E o Borges que não se cuida não, para ver se o Leandro Damião não chega nele. Leandro Damião, o artilheiro do Brasil. Olha ele aí. Pra mim tem que ser titular da seleção brasileira no jogo da Copa 40 gols no ano, né? 40 gols no ano, olha isso. É nível de Europa, hein? Verdade. Na Europa o pessoal tá nessa faixa aí de 40 gols já no tempo de temporada que ele tá bem... Exatamente. Tá no nível. E na grande área, o trombador Fernando Quaresma chega com disposição. Seu destaque, meu confrade Quaresma. Salve, salve os nossos confrades da grande rede, os nossos amigos da mesa. E eu quero pegar um gancho do destaque do Diniz, pedir encarecidamente ao técnico da seleção brasileira que nas Olimpíadas de 2012 que ele não convoque nem o Nenê, nem o Leandrinho. Concordo, este também é meu pedido. Eu sou Vinícius Falchini e peço a palavra para falar de Supercopa das Américas. 25 anos depois de sua edição mais recente, a Copa Roca, confronto entre Brasil e Argentina, volta a fazer parte do calendário anual das seleções. O que esperar da seleção que é literalmente brasileira? Com o Leandro Damião no time, tem tudo a dar certo. É verdade, verdade. Tem tudo para fazer um grande jogo o Brasil. E olha, vai ser um jogão de bola, hein? Porque a Argentina vai ter Verón, Riquelme, né? Já estão com uma certa idade, mas enfim, são grandes jogadores, né? E o Brasil tem Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves, que não estão lá numa grande fase, né? Mas são bons jogadores também, né? Tem o Neymar, que joga muita bola, né? Como todo mundo sabe. Leandro Damião também fazendo muitos gols, como todo mundo sabe. Então, eu acho que vai ser um grande jogo, sem dúvida nenhuma, esse Argentina e Brasil, porque o jogo é lá, né? É verdade. Você acha que dá para confiar nessa seleção brasileira só com jogadores que estão atuando aqui no Brasil, Quaresma? Claro que dá, até devido à alta da nossa economia aqui no Brasil, nós estamos com grandes jogadores, os clubes estão conseguindo manter futuros craques, que é o caso do Leandro Damião, o Neymar, o Paulo Henrique Ganso. Então, com certeza, nós vamos conseguir, até quem sabe, voltar com uma vitória lá da Argentina. Infelizmente o Ganso não vai jogar por causa de uma lesão. Mas tem uma o próprio Oscar, né? Que, aliás, eu acho que o próprio Oscar já deveria também ser titular da equipe da seleção brasileira. Eu concordo. Agora, o Bruno, o Mano Menezes, você não acha que ele está tentando salvar um pouco a pele nessa convocação? Ele está trazendo jogadores
mais experientes, até arriscou jogadores veteranos. Você vê um Renato Abreu sendo convocado pela primeira vez, o Kleber na lateral esquerda. Assim, eu acho que ele está se arriscando essa convocação. Eu não concordei com alguns jogadores, como, por exemplo, Sim. o próprio Renato Abreu. Concordo plenamente, Tinha Bruno. jogadores melhores para ele botar, mesmo veteranos. Tinha jogadores melhores. Sim. Não sei qual é a intenção dele, não sei se ele quer fazer média com torcida. Olha não sei só. qual é dele, mas infelizmente ele não, para mim não foi bem na convocação, não. Ô, Bruno, eu acho que eu até estava conversando isso com o Vinícius no Facebook, né? Eu acho que o treinador da seleção principal deveria ser o Ney Franco, porque o Ney Franco está fazendo um trabalho excelente no Sub-20 e a seleção tá na beira do caos, na beira do mal e numa piração total, né? O problema é que ele não pode pirar na seleção brasileira principal também, né, o Ney Franco. Não, sim, mas eu acho que o Ney Franco é um treinador melhor do que o nosso querido Mano Menezes, entendeu? O Mano Menezes, ele tá pirando totalmente nas convocações, entendeu? Em algumas. Por exemplo, você convocar o Kleber para lateral esquerda, peraí, né? Depois de algumas partidas horrorosas dele. Ele já não vive uma boa fase já há muito tempo, Um né? bom tempo mesmo. Há muito tempo. O Renato Abreu, ele até vem fazendo algumas boas partidas pelo Flamengo, só que ele tem jogadores melhores para a posição do Renato Abreu. E mais jovens Entendeu? também. E mais jovens, pois é. Porque o Renato Abreu ele não vai jogar uma Copa de 2014. Sim, você não pode pensar o Renato Abreu para a Copa. Bruno. Por que Michael Suel E o Elkson? E o Elkson não está nessa seleção? Pois É verdade. cara. É verdade. O Quaresma, originalmente, segundo o jornal O Globo, seria um teste para a seleção olímpica essa Copa Roca. Se é um teste, então ele deveria chamar alguns jogadores da Sub-20. Sim. A maioria, como o caso do Henrique, aquele atacante muito bom, o Henrique do São Paulo, O William o William, também. né? O próprio Renan, goleiro, o Renan lá do Corinthians. Sim. O Gabriel, por que não dá uma chance lá pro Gabriel, Que goleiro é muito do bom Cruzeiro? goleiro. Até Bruno. mesmo o goleiro da Sub-20, o César do Flamengo, podia estar aí pelo menos como terceiro goleiro, para ele poder Claro. pegar Deveria, né? absorver um pouco da experiência, né, do Ou o próprio Gabriel. do Jefferson, isso, o Gabriel, o Frauches, Sim. o Romário, Né? O Juan do Inter. o Juan, que Exatamente. é meio louco, mas é ótimo jogador. O Bruno Vini do São Paulo. Sim. Exatamente. Agora. O Casimiro também. Eu- O Casimiro tá convocado, né? Tá. Mas assim, o Casimiro deveria ser convocado e titular, de repente. Se o Arouca também não tivesse machucado, poderia levar o próprio Arouca também. Sim, O Cícero do São Paulo foi convocado? Foi. Foi. Ah, tá. Foi sim, ainda bem, né? Agora, originalmente seria um teste para a seleção olímpica, mas em virtude desses resultados não muito expressivos do Brasil, para não dizer até resultados bem Ruins. negativos, Catastróficos seria a palavra mais certa. né? Não, catastróficos nem tanto, né? Eu acho, Resultados eu acho. ruins. Eu ruins. Porque, por exemplo, você perde para uma França, para uma Argentina. Argentina, para uma Alemanha, são resultados normais, mas ruins, né? Agora, entre aspas, catastrófico é uma derrota pro Paraguai, né? Ah, sim. Ainda mais do jeito que foi, né? 4 pênaltis perdidos, enfim, né? A forma que a própria seleção se comportou na Copa América foi catastrófico. Na Copa América, Sim, sim. inclusive nesse amistoso contra a Gana, a gente viu um futebol burocrático, E aquele jogo contra a Romênia também. A Romênia, também. Tudo bem isso. que era festivo, mas né? E pera lá. contra a Holanda também, né? Agora, 0-0 e tal, mas também futebolzinho feio. Agora, esse teste para a seleção olímpica foi uma pena, realmente. O Brasil vai perder um pouco esse processo, porque alguns dos jogadores que têm menos de 23 anos não vão conseguir jogar, né? Não vão ser Para titulares. ir Sim. para as Olimpíadas tem que ter menos de 23 anos ou 23, né? De Isso. 23 para baixo. Sim. Isso. Por que então não testar um zagueiro que tem 21 anos? Tá na Série B, sim, mas isso não quer dizer nada. Uhum. Chamado Rafael Tolói. Também acho. Que 21 anos. já mereciam uma convocação já há muito tempo, né? Será que é proibido convocar jogador da Série B?
Não. Não, que eu saiba, não. Não, porque parece. A impressão que deixa é que não pode convocar jogador de Série B, de Série C. Se o jogador tá jogando muito bem, como por exemplo o Rafael Tolói, é um excelente jogador e joga muito bem, ele, né, tinha que ter o direito também, o técnico tinha que chamar ele, apesar da série que ele joga. Parece que é ofensa pessoal, né? Na Itália isso acontece. Se o jogador estiver jogando bem na Série B, ele chama. É. Agora, É porque normalmente os técnicos veem pouco a Série B e a Série C, né? Dão muito mais importância à Série A. aos 20 que estão na elite, né? Os técnicos Isso. dão mais importância para quem joga na Europa. Vide Fernandinho do Shakhtar. Também, e Jadson, enfim. Eu fiz essa pergunta pra vocês. Elias. Eu fiz essa pergunta pra vocês porque sabe que a CBF é toda glamorizada, né? É, Só muito. joga na Europa, que não sei o quê, porque quer ganhar dinheiro. Só joga em Londres, Isso, né? Então, assim, botar um jogador, apesar de ser conhecido no Brasil, lá fora, ele não é tão conhecido. E aí, Sim. o que ele é pra seleção? O que ele vai agregar à seleção? Vocês acham que a forma de jogar da nossa seleção, ela ficou europeia demais nos jogos? Há muito tempo. Há muito tempo. Sim, sim. O Mano até está tentando, digamos, Abrasileirar. reabrasileirá-la, né? Reabrasileirá-la. Mas tá um ranço feio aqui. Mas está difícil. A geração tá meio complicada. Até parece que os jogadores que estão aparecendo, eles estão já pasteurizados. Assim, Isso, na base eles já estão sendo treinados na para jogar. base dos clubes. Isso, na base dos clubes eles já são treinados para jogar lá na Europa, para poder ser vendido para lá e se como é que eu posso dizer, entrar melhor na Europa e conseguir se encontrar lá dentro, porque tem jogador que jogava lá, né, futebol sul-americano, Sim. e quando Né. ia para Europa não conseguia, porque aquele negócio de não marcação. se adaptava, Marcação exatamente. forte. Essa é a palavra que eu queria lembrar, adaptar. É, O cara agora vai para a Europa já adaptando. exatamente. O Muricy Ramalho é um treinador que tem alguns defeitos. Mas uma virtude que ele teve foi o seguinte, né? Que a base do São Paulo jogava com 3 zagueiros, né? Ou seja, quem joga com 3 zagueiros joga com um homem só de armação no meio campo. Isso. Ele percebendo isso, ele falou para o treinador da base mudar o esquema para 4-4-2. Para quê? Para que surjam mais homens de armação no meio campo, né? Que é uma grande característica do nosso futebol, né? Para Sem poder dúvida. ver se dá uma mudada, né? Ver se dá uma melhorada nas características dessa geração, porque tá muito difícil. Agora o goleiro Fábio, em virtude do choque que ele teve na partida contra o Fluminense, o goleiro cruzeirense Fábio, foi cortado e o jogador que entrou em seu lugar foi Vitor, do Grêmio. Pois é, aí é que tinha que entrar o Gabriel ou o César. O próprio entendeu? Muriel do O Internacional. Muriel também tá agarrando demais o Muriel. Tá em grande fase. Agora, o Vitor do Grêmio tá numa fase assim, ele deu uma melhorada agora, mas ele passou por um período horroroso, inclusive pela seleção brasileira. Sim, cometendo falhas assim que nenhum goleiro deveria cometer, né? Dos, entre aspas, brasileiros, jogadores dos clubes do Brasil, quem parece com mais chance de se firmar na seleção brasileira? Leandro Damião. Olha, tem o Leandro Damião, tem o Neymar Neymar, também. eu não concordo, não. Tem o Neymar, eu acho que tem o Ronaldinho Gaúcho também, né? Que o Mano tá apostando demais nele, entendeu? Por falta de opção. Também por falta de opção e também pelo fato de que, apesar do Flamengo não tá atravessando uma boa fase, ele tá carregando esse time nas costas, É verdade. né? E tem esses 3 aí, e tem o Dedé também, né? Você acha que o Dedé, mesmo com a zaga tão concorrida, O Dedé tem uma boa chance nessa zaga. O Dedé tem chances. quem poderia, mas se mandou pro futebol árabe, foi o Anderson Martins, poderia ter sido Bobeou, convocado, né? eu acho. Bobeou. Poderia. Assim, Bobeou legal. Sim, Na minha é uma pena. opinião, os 3 jogadores que podem realmente ficar desse time aí é o Ronaldinho Gaúcho, o Dedé e o Cícero do São Paulo. Se o Cícero tiver a oportunidade de jogar, eu acho que ele consegue segurar um lugar ali para ele. O Cícero precisa de uma sequência, né, de bons jogos, uma sequência maior de bons jogos, né? Ele melhorou muito depois que foi para a Europa. Eu achei que o futebol dele já era bom no Fluminense e ele melhorou muito na Europa. A gente também está se esquecendo de falar também do próprio Oscar também, né? Que também pode se firmar bastante também nessa é seleção. Nessa chance que ele está tendo. Tomara que o Brasil consiga um bom resultado, o jogo lá em Córdoba, na próxima quarta-feira. Já posso fazer uma pequena pergunta para vocês? Pode. Mande. Se não fosse Copa Roca, se fosse uma Copa comum, qual que seria o ataque da seleção brasileira de vocês, podendo convocar o mundo inteiro?
Neymar e Leandro Damião. Bom, pra mim seria o... Acho que o Mano iria escalar o Pato e o Neymar, mas eu escalaria o Neymar e o Damião, sem dúvida nenhuma. Eu escalaria o Damião e o Hulk. Eu também. Hulk e Damião. Vocês acham que o Damião joga mais de camisa Na área, 11? E o Hulk faz às vezes de centroavante ou se não de jogador de ponta. Verdade. Eu acho que o Hulk... E ele é rápido o também. Hulk ainda não... Forte. O Hulk ainda não... O Hulk ainda tá verdinho com a Tá camisa da verdinho? seleção. Entendeu? Ainda Porque só se for na seleção, porque lá no Porto ele tá arrebentando. no Porto, né? Que na seleção ele ainda tá verde. Mas eu né, gostei do coitado. último jogo dele que ele fez contra a Gana. O amigo Diego Bacchini, ele é de Nova Friburgo, é tricolor de Nova Friburgo. Um abraço, Bacchini, e um abraço para Nova Friburgo também. Aliás, um abraço a todos os internautas que nos elogiaram, né? verdade. Ele comentou ontem comigo em off, dizendo que acha que o Leandro Damião ele não tem característica de centroavante. Ele joga mais de camisa 11, não seria propriamente um 9. Ah, é? Então, pra ele, quem é que tem? O Pato? O Fred. Não, o Fred tem, sem dúvida nenhuma. Mas o Leandro Damião tem também. Olha, eu acho que o próprio Leandro Damião faz a mesma função do Fred na seleção brasileira. Sim. E eu acho até que seria um pouco de exagero colocar os dois juntos. Eu acho que não tem nenhuma necessidade. O Fred e o Não. Damião, né? Você precisa de ter algum segundo atacante, que é o Sim. caso do Hulk. Ou o próprio Neymar também, alguma coisa. Mas Neymar, eu acho que ele faz muita firula e eu não tô gostando disso. Eu gosto de um cara mais... que seja menos egocêntrico, entendeu? Mas Assim, você não acha que ele aprende isso com o tempo, não? ele vai aprender só num clube, no mundo, Tá chamado certo. Barcelona. E já que a gente falou de Brasil, vamos pro campeonato daqui do Brasil, campeonato nacional, campeonato brasileiro, que apesar de todos os pesares, o Corinthians segue na liderança lá do Brasileirão. Você falou bem, apesar de todos os pesares, né? O Corinthians tem 6 derrotas, né? Tem mais derrotas, por exemplo, do que o Vasco, Exatamente. que é o vice-líder. Exatamente. Agora a 23ª rodada, resultados a partir do dia E o- 10 de setembro. O curioso, Vinícius, é que o Palmeiras, que é o 8º colocado, também tem menos derrotas que o Corinthians. Né, mas empatou muito. Empatou demais. O América Mineiro empatou com o Avaí em 2-2, jogo na Arena do Jacaré. Rapaz, o América Mineiro acho que tá se encaminhando rumo à Série B, sabia? Porque o América Mineiro faz 2-0, empata. Mas é um Deixa time empatar. traiçoeiro demais. Principalmente pros times cariocas, né? Sem dúvida, dois muito times traiçoeiro. cariocas foram derrotados pelo América. E o Botafogo penou pra ganhar dele aqui, né? O Santos venceu o Cruzeiro por 1-0, jogo na Vila Belmiro, jogo cheio de atrocidades da arbitragem. 2 gols mal anulados, né? 2 gols mal anulados, um pênalti mal marcado a favor do Cruzeiro, Que não entrou, né? que o Montijo mandou pra fora. É verdade. E o Santos tem o Borges, né? Tem. Tem o Borges e tem o Allan Kardec, que eu acho que os espíritos estão fazendo com que ele jogue muito, né? Os espíritos do Santos, né? Mas ele fez uma boa temporada quando ele estava lá em Portugal. Ele jogou lá pelo time lá do Benfica. Até quando ele saiu, os próprios torcedores desse time Benfica ficaram bastante chateados. Lamentaram muito. Lamentaram É bastante. verdade. Os jogos de ontem, 11 de setembro, o Palmeiras foi derrotado pelo Internacional em casa 3-0, jogo no Pacaembu. Vem cá, foi pelo Internacional ou foi pelo Damião? Já que ele fez os 3 gols. Pode ser, pode ser. Fluminense 1, Corinthians 0, jogo no Engenhão, e Figueirense e Vasco 1-1, jogo no Orlando Scarpelli. A gente vai falar daqui a pouco dessas duas partidas. É verdade, a gente vai falar mais já sobre esses 2 jogos. Só que tem que o Fluminense merecia fazer muito mais gols, né? Do que acabou fazendo. Aliás, né? o Ciro também, ele deu algumas bobeadas. Teve até uma jogada que ele conseguiu deixar o Ralf no chão. Isso. Todo mundo no chão. O Lanzini tava sozinho, era só tocar lá pro Lanzini. Ele preferiu chutar pro gol e o Júlio César pegou. Isso. Entendeu? Aliás, teve 2 jogadas assim, né? Do que ele- Ciro, né? Mas Isso. assim, eu acho que o Ciro, ele tá usando a força excessiva. É aquela vontade excessiva de querer se firmar como titular. Tá certo, mas alguém tem que trabalhar isso um pouco na cabeça dele. Isso. Que ele é um grande jogador. E o Vasco, né, acabou empatando também por atrocidade da arbitragem, né?
É verdade. Você quer saber quais? Veja no bloco do Vasco da Gama. Isso. O Ceará e o Atlético Goianiense empataram em 1-1, jogo no Presidente Vargas. E o Wagner Mancini caiu. Exatamente. Como o Ceará tá caindo e já tá a 3 pontos da Tem um degola. jogador que leva ele nas costas. Osvaldo. O Osvaldo. Que pra mim não seria novidade nenhuma colocar nessa seleção aí da Copa Roca. Eu também acho. Também. Assim como aquele volante Michel. Também, Muito muito bom. bom jogador. Também é bom jogador. Tem o Muito bom. Vicente, que O é um lateral esquerdo, lateral que é ótimo, ótimo. também. Tem E um o zagueiro chamado Fabrício também, que é bom zagueiro. E o Figueirense tem um ótimo lateral direito, Bruno Vieira. Também, O Jonas, muito bom. lá desse time do Coritiba. Sim. Eu acho que Uhum. deveria olhar mais pra esses times aí. O Avni, lá do Bahia, pena que tá machucado, mas ele é exatamente. bom jogador. O Avner é excelente lateral esquerdo. Parece que só olham realmente pra Eixo Rio, Pra São Paulo. São Paulo. Rio, São Paulo, E o Sul. no máximo Minas E Rio Grande do Sul. e Rio Grande Porque do Sul. nem o Paraná já estão olhando mais. Exatamente. O Coritiba venceu por 5-0 o Botafogo, jogo no Couto Pereira. É por isso mesmo que deveriam olhar mais pelo Paraná, né? Que o Coritiba passou o carro pra cima do Botafogo, né? É verdade. Passou o carro não, agora já foi até a carreta, né? Mais um jogo entre Paraná e Rio de Janeiro. O Flamengo foi derrotado pelo Atlético Paranaense, jogo no Cláudio Moacir. Olha, rapaz, 2-1 placar. daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse jogo. O Flamengo, mais uma vez, decepcionou a sua torcida. E viu? outra, hein? Que drible foi aquele que o David levou? No segundo gol? Nossa. Não foi o David, não. Foi o Wellington. Foi o Wellington. Não. Tô falando o drible do Edilson, Ah, sim, o sim. lateral do Atlético Ah, Paranaense. Ah, sim. Aquele foi realmente sensacional. O Grêmio fez 1-0 no São Paulo, jogo no Olímpico. E sobre esse jogo, eu vou dar o meu destaque final, já. Tá certo. E o Atlético Mineiro fez 2-0 no Bahia, jogo também na Arena do Jacaré. O Atlético Mineiro, nem tanto, né? Magno Alves fez E o 2 a Cuca 0 no estreou. Bahia. E o Cuca estreou, hein? O Cuca tá estreando, né? O Cuca fez 2 jogos, nos últimos 2 jogos, 2 vitórias. Agora, eu não quero ser maldoso, eu também não quero ficar alfinetando ninguém. Mas quem sai do Atlético Paranaense acaba se tornando campeão. É inacreditável. Luxemburgo caiu, foi campeão pelo Flamengo. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Uhum. O Luxemburgo caiu, E foi foi- campeão pelo Flamengo. Aham. O Dorival caiu, foi campeão pelo Internacional. E se o Cuca cair? É verdade. É. É verdade. Nossa. Desceu Essa foi horrível. Essa de- foi horrível, eu sei. Foi horrível. Descendo um degrau, vamos para a segunda divisão do Brasileirão. A rodada que começou no dia 6 de setembro, terça-feira, com a derrota do Duque de Caxias para o Salgueiro, jogo por 2-1 no Raulino de Oliveira. Olha, o Salgueiro parou de atravessar o samba, né, rapaz? Pelo menos contra o Duque de Caxias, né? Tá atravessando um pouquinho menos, mas tá começando a atravessar à tarde, porque tá com 19 pontos. Tá começando a desatravessar, né, o samba. Só não sei se vai ter muita evolução, porque ele tá a 5 pontos do 16º colocado, que é o Guarani. E o Duque de Exatamente. Caxias, né? 9 pontos. O que tá fora da zona lá de rebaixamento tem 24. Exatamente. Dá pra entender rigorosamente nada. É incrível isso. Exatamente. ABC e Portuguesa empataram em 1-1 jogo no Frasqueirão. Então, e o ABC que tava ali na zona de classificação, agora tá pertinho da de rebaixamento, né? O ABC parece o Palmeiras da Série A, né? Empatou demais o ABC. E a Portuguesa também Exatamente. lembra Palmeiras de 2009, né? Tava lá na frente, já Isso. não tá tanto assim. E o Atlético Mineiro também, né? Exatamente. É verdade. Os jogos de sexta-feira, Icasa e Ponte Preta empataram em 1-1 jogo no Romeirão. Em casa, né? O Icasa em casa, né? Acabou tropeçando na Ponte Preta e só foi empate porque foi um gol no finalzinho, né? Também empate foi Guarani e Vitória, 0-0 jogo na Fonte Luminosa. E esse empate tirou o Guarani da zona de rebaixamento, né? E está complicando cada vez mais a classificação do Vitória. Exatamente. Ô Bruno, você acha que esses times que foram rebaixados no ano passado, como o Guarani e o Vitória, você não acha que eles estão com campanha decepcionante? Também o Goiás também é uma campanha decepcionante? São clubes que eu acreditava que iriam brigar, né? Ficar no topo da Série B, brigar para voltar, mas não é o que está acontecendo. O Sport, um time que sempre, quando está na Série B, ele vai bem.
não tá lá essas coisas, na minha opinião, era para estar junto da Portuguesa. Colado, né? Mas o Sport começou muito mal, né? Isso. Agora que ele tá subindo, tanto é que ele tá quase ali no G4, né? Isso. É. O Goiás, ele foi até Arapiraca e empatou com o Asa 1-1. É verdade. E o Goiás realmente, como a gente falou aqui, tá muito irregular e irregular para baixo, né? É verdade. O Vila Nova, jogos agora de sábado. O Vila Nova perdeu pro Boa por 2-1, jogo no Serra Dourada. É um jogo, o resultado uma boa pro Boa, né? Porque o Boa tá ali, tá a 5 pontos da zona de classificação, né? E tá mais próximo da zona de classificação do que da de rebaixamento, né? Tá certo. O São Caetano foi derrotado pelo Bragantino por 2-0, jogo na Anacleto Campanella. O São Caetano era um time que eu esperava mais, né? Um time que eu esperava brigar ali pela zona de classificação, mas está na zona de rebaixamento. E o Bragantino, impressionante, né? O catadão do Bragantino tá ali subindo a ladeira. É o Barçatino. É o Barçatino, pois é. O Barçatino tá subindo a ladeira e, olha, já tá ali a 4 pontos só da zona de classificação, hein? Tem chance de engrenar para tentar uma vaguinha na primeirona? Quem sabe, né? E seria muito bom, porque é um time bastante simpático e de muita Exatamente. história. Exatamente, já foi vice-campeão brasileiro. Exatamente. Já disputou até uma final de Campeonato Paulista contra o próprio Palmeiras, se eu não me engano. Sim, sim. E contra o Novo Horizontino também, né? É, aquele... A terra da linguiça. É verdade. O Grêmio Barueri perdeu pro Sport por 3-2, jogo na Arena Barueri. O Barueri eu também esperava mais dele, sabia? Sinceramente. Por quê, hein? Porque, assim, é um time que recebe investimentos da prefeitura, né, de Barueri, entendeu? E, assim, eu esperava mais do Barueri por causa disso, né? E agora... Mas também essa confusão de Barueri, Prudente, Barueri de novo, também isso confunde um pouco o torcedor e os próprios jogadores também, né? Sem dúvida. E por isso que o Sport faz uma campanha muito legal. Tô gostando de ver a campanha do Sport. Diga aí, Quaresma. Mas, Diniz, você também não acha que o Duque de Caxias, falando um pouco do Duque, você não acha que os 4 grandes do Rio poderiam ceder alguns júniors para ter que ganhar hora de voo? Ah, sim. Lá no Duque, por exemplo, o caso do Fraust, lá do Flamengo. Podia mandar, de repente, até o Wellington pra lá. Deveria, né? O Wellington aí seria... Acho que ninguém vai querer. Acho que seria muito importante. Mas vem cá, o Duque de Caxias não quis o Luiz Alberto? Assessor, com certeza. O ex-assessor de imprensa do Fluminense. Quando o Fluminense perdia, ele era sempre o primeiro a falar. Então, ele quereria com certeza o Wellington. Quereria, olha. Iria querer, né? Quereria, olha, um tempo. Eu quererei. Meu pai fala muito isso, o verbo querer nesse sentido. Quereria. Há muito tempo que eu não ouvia. E no futuro eu quererei. Aliás, o Bruno, eu acho que o Wellington talvez só um time da terceirona chamado Futuro Bem Próximo. O dele tá longe pra caramba com esse futebol. O Náutico fez 2-1 no Criciúma, jogo nos aflitos. O Náutico também faz uma campanha que não deixa o torcedor aflito nem um pouquinho, né? Faz uma campanha muito legal o Náutico e, olha, é um dos favoritos a subir, viu? O estado dos aflitos estava cheio pra caramba. E o Paraná, hein? Tá descendo. E olha... Eu não falei isso alguns programas atrás, que o Paraná era cavalo paraguaio? Olha, o Paraná vai trocar de treinador, né? O treinador foi demitido. Estão sondando o Andrade. Isso, era isso que eu ia falar. Estão sondando o Andrade. Vocês acham que o Andrade dá uma engrenada nesse time do Paraná? Pode ser que ele dê certo lá. Na época que o Andrade pegou o Flamengo tava às traças. Lembra quando o Cuca saiu? Tinha muita fofoca e problema de relacionamento. E ele tá onde, o Andrade? Não, Brasiliense. Tá sem clube. Sem clube. Depois que ele foi rebaixado com o Brasiliense ano passado, ele ficou sem clube um bom tempo. Mas o Andrade também pegou o Brasiliense em último lugar, né? Longe. Já não tinha mais o que fazer, não. Ele pegou já morrendo já. O Paraná perdeu mas por o Andrade também pode ser aqueles treinadores que sejam só treinadores do Flamengo, né? Como Carlinhos. Ah, sim. Enfim, né? É verdade. Agora o Paraná perdeu por 1-0 pro Americana, jogo no Durival de Brito. O Americana faz uma campanha surpreendente, né?
surpreendente pra cima, né? Digamos assim, né? Agora, e o pior que pode acontecer é que a gente pode ver no ano que vem 4 times de São Paulo, né? Né. Subindo. Pode, mas eu acho que não vai acontecer isso, não. Eu acho que o Sport vai subir e o Náutico também. O Sport Náutico eu acho difícil. Eu acho. Fernando Diniz cravou, Fernando Quaresma discordou. Eu não tô você... cravando, não. Eu não tô cravando, não. Eu acho que vai, né? Tá Porque certo. o Sport tá subindo agora, né? Tá certo. Descendo mais um degrau, vamos para a terceira divisão. O Madureira foi derrotado pelo Ipatinga por 2-0. Madureira realmente, assim como o Macaé, que folgou, ele muito mal no Campeonato Brasileiro. E o Madureira foi eliminado com essa derrota, né? Exatamente. E vai disputar para não cair. Ipatinga e Brasiliense foram os classificados, o Grupo C. Vai disputar o rebolo contra o rebaixamento, né? É uma pena, né? Os dois times cariocas aí indo mal na Série C, né? O Madureira precisava muito vencer o Ipatinga lá dentro, mas infelizmente não conseguiu. E outro destaque negativo da Série C é o Fortaleza, né, rapaz? O Fortaleza tomou de 4-0 do América de Natal em Natal e o Fortaleza aí vai também disputar o rebaixamento, né? Tá com 6 pontos só. Eu acho que o outro também ponto negativo é o Santo André. Né? Rapidamente caiu para a terceira divisão e pode cair para a quarta. É verdade. Exatamente. Poxa, gente, assim, o time que eu tava torcendo, tirando os times do Rio, que eu tava torcendo na Série C, o Brasil de Pelotas, devido àquele acidente que teve. Eu torcia muito para levantar o moral do time, né? Os torcedores, os jogadores estão com uma moral muito baixa. Eu torci muito pro Brasil ir bem, mas tomou de 5-2, tá em penúltimo no grupo. Tá muito difícil para eles. E também vai disputar rebaixamento contra o próprio Caxias. Isso. É verdade. Um time que tá bem é o CRB de Alagoas. Né? Futebol alagoano chegando aí com tudo. Com o Asa na série B, né? O Asa que tá mais ou menos, né, na Série B, mas está se mantendo, e com o CRB na Série C, né? Na quarta divisão, o Volta Redonda venceu por 1-0 Vila Nova, jogo lá em Minas Gerais. Grande resultado. Grande resultado, e o Volta Redonda está classificado também, né? Praticamente classificado, praticamente classificado. O Formosa com empate com São Mateus em 3-3, jogo no estádio Sernambi, lá no meu Espírito Santo. Ele tá chegando perto aí, tá a 3 pontos do time do Voltaço. O Voltaço abriu 2 pontos de vantagem agora, né? Abriu mais 2 pontos de vantagem agora com esse empate aí do Formosa, né? Grande resultado do Volta Redonda e, olha, o time da Cidade do Aço vai brigar muito para classificar, né? E o Sendas folgou nessa rodada. Exatamente, mas o Sendas já está eliminado. O primeiro bloco do 4 Linhas fica por aqui, mas ainda tem tempo para o recado final de Fernando Quaresma. E o meu recado final também vai não só para os cariocas da primeira, da segunda, da terceira, como da quarta divisão, que não falamos do Audax Rio. Né, e a gente também... ele folgou no campeonato mas ele da também, Série D. Ele, pra mim, foi uma campanha surpreendente. É o Audax, que é o Sendas, né? Eu achei que ele fosse... Pra mim é o Sendax. Sendax, Eu achava que ele não iria tão bem assim nesse campeonato da quarta divisão. Pra mim foi uma grande surpresa. Algumas vitórias importantes dele. E esse meu destaque final vai por conta da recuperação do grande jogador Luiz Fabiano. Espero que ele volte aos gramados voando. Todos nós esperamos. Bruno Ávila, seu recado final. Hoje o meu recado final ele é bem diferente. Vai falar sobre futsal, sobre o interesse do Flamengo no Falcão do Santos. Opa! Parece que o Flamengo vai abrir os cofres, né? O Falcão... O Flamengo montando um time de futsal, isso, que legal, hein? Ele quer reforçar. Legal pro estado do Rio de Janeiro, né? Com certeza. O Falcão tem 1 ano de contrato ainda com Santos. E o Flamengo falou que paga multa, traz a comissão dele para cá. Então, vamos ver agora como é que vai ficar essa negociação. Muito legal mesmo. É verdade. Fernando Diniz, a bola é sua. Bom, meu destaque final, como eu falei, eu ia falar do jogo entre Grêmio e São Paulo no meu destaque final, né? O Rogério Ceni me dá uma declaração de que seria muito difícil o São Paulo chegar graças às arbitragens, né, que estão falhando contra o São Paulo. Ô, Rogério, você tá jogando demais pra torcida, né, Rogério? Você tem que parar com isso,
entendeu? Até porque o São Paulo e o Grêmio, cada um teve um gol anulado, né? Isso. O gol do São Paulo foi bem anulado. O gol Teve do Casimiro. Falta Teve legítima. falta. Teve falta legítima. O gol do Grêmio eu não sei nem se foi bem anulado ou se não foi. Mas o gol do São Paulo foi bem anulado. Entendeu? Então, Rogério, melhor ficar quietinho, entendeu? E jogar a sua bola, entendeu? Que você... Enfim, melhor ficar quietinho e jogar sua bola, tá bom? É por isso que, assim, ele chegou aos 1000 jogos durante essa semana. Grande marca, sem dúvida nenhuma. Grande marca, já passou de 100 gols, mas por isso que ele é tão antipatizado e por isso que ele é um jogador que não é tão ligado ao país, ele é ligado ao clube, ao clube São Paulino. Só. Pronto. É por conta de atitudes como essa. Isso. No meu recado final, fica a expectativa de que a história da Copa Roca finalmente deixe de ser tão acidentada na história do futebol mundial. Confronto entre Brasil e Argentina é um super clássico que sempre merece ser visto. Que a Copa Roca deixe de ser uma espécie de Rio-São Paulo de seleções, né? Exatamente. E que volte, por exemplo, a Copa Rio Branco, né? Que é Brasil e Uruguai. Sem dúvida. Qual é o nome daquela Copa entre Brasil e Paraguai? Me fugiu o nome agora, mas... Que volte ela também, né? Se a moda pega, vai ter Copa Brasil e México, Brasil e Estados Unidos, Brasil e Panamá também, Brasil e Nicarágua. Vai até quando isso, Diniz? É verdade. Não sei, ué. Eu sei que o Brasil precisa disso porque não vai ter eliminatórias para ele. É, exatamente. E se você quer uma formação de verdade, venha para a Unicarioca. Ensino superior nas unidades Rio Comprido, Jacarepaguá, Meier, Bento Ribeiro, Centro, Rio Comprido e o projeto de 3 Rios. Venha para a Unicarioca e coisas boas irão até você. Acesse o Debate-Bola 4 Linhas via YouTube, youtube.com/blog 4 Linhas, o 4 em numeral, youtube.com/blog 4 Linhas. A vitória do Fluminense, o empate do Vasco, a goleada sofrida pelo Botafogo e a nova derrota do Flamengo estão ainda hoje na edição do programa 4 Linhas, que você pode acompanhar no nosso blog radio4linhas.blogspot.com. O 4 por extenso, radio4linhas.blogspot.com. 4 Linhas, a comunicação está no ar.